A Assembleia Legislativa cedia o primeiro Congresso de Liderança Política Feminina. CPI houve engenheiro que fiscalizava obras da Ponte Hercílio Luz. Florianópolis vai sediar a 12ª edição da Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento. E ainda, livro para crianças lançado no Parlamento conta a história de Antonieta de Barros. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro, o TVAL Notícias começa agora. Boa noite. A CPI da Ponte Hercílio Luz ouviu ontem o depoimento de um engenheiro civil que trabalhou nas obras da estrutura. Ele atuou no consórcio contratado pelo governo para gerenciar, supervisionar e apoiar a fiscalização das obras. O engenheiro civil Sebastião de Almeida Rezende foi mais uma testemunha ouvida pelos deputados, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as obras de recuperação da Ponte Hercílio Luz. Entre 2009 e 2015, ele atuou no consórcio ProSul com Cremate, responsável por fiscalizar os trabalhos realizados pelo consórcio Florianópolis Monumento, vencedor da licitação da reforma da ponte. O deputado Bruno Souza, relator da CPI, foi quem conduziu os questionamentos. E pelo relato do senhor Sebastião, junto com os relatórios da época, ficou muito claro, talvez, a incapacidade da empresa executora de realizar a obra. Foi demonstrado aqui diversos problemas desde o início da obra, dificuldades técnicas, recursos da empresa, falta de investimento da empresa, que serão agregados tudo ao relatório final agora. O deputado também informou que um pré-relatório da CPI já está pronto para ser apresentado aos demais membros da comissão. Nós estamos terminando de confeccionar um primeiro pré-relatório, justamente com os resultados até agora, onde chegamos, o que levantamos, e vamos entregar aos deputados que participam da CPI e que têm também dedicado o seu tempo, e eu agradeço muito a isso, para estarem aqui compondo a CPI e fazendo essa investigação a fundo na Ponte Hercílio Luz. Por iniciativa da Câmara de Tecnologia e Inovação da FEComércio, Florianópolis será a sede da 12ª edição da Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento. Essa é a primeira vez que o evento internacional será realizado aqui no Brasil. O presidente do Sistema FEComércio, Bruno Breithaupt, esteve na Assembleia Legislativa para falar sobre a 12ª edição da Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento. O evento internacional será em Florianópolis, por iniciativa da Câmara de Tecnologia e Inovação da FEComércio. Vamos receber 30 e poucos palestrantes vindos do exterior, com larga vivência e experiência e conhecimento na área de mobilidade, sustentabilidade e inclusão social, para que as cidades se tornem mais humanas, com mais qualidade de vida para aqueles que moram nessas cidades. A Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento terá duração de 4 dias. Serão diversas palestras para debater sustentabilidade e inovação, entre 4 e 7 de novembro. Principalmente a nossa capital agora, com o novo aeroporto. Eu acho que é um momento importante, né, de receber esse seminário, pois eu acho que, tenho certeza que Florianópolis, a partir desse aeroporto, vai ter um novo impulso, e daí a preocupação em dar sustentabilidade com inovação para que aqueles que residem aqui, para aqueles turistas que aqui vêm verificar aí as nossas belezas naturais, tenham o maior conforto possível. E a cidade de Itapiranga, no extremo oeste do estado, está na expectativa para a tradicional Oktoberfest. Milhares de visitantes são esperados para a 40ª edição do evento, que vai de 5 a 20 de outubro. Representantes da cidade de Itapiranga, no oeste de Santa Catarina, estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a 41ª edição da Oktoberfest. Segundo o secretário de Educação, Cultura e Esporte, Nelson Klein, a festa deve levar mais de 30 mil pessoas ao município, que é considerado o berço nacional da Oktoberfest.
Iniciou já nos anos de 1978 e ela vem se cultivando anualmente. E ela vem representando muito a questão da cultura e a tradição da colonização do nosso povo, da nossa região. Gastronomia e danças típicas estão entre as atrações da festa, que será realizada no mês de outubro. Gostaria de convidar todos, com certeza, cultura, gastronomia, danças típicas de grupos folclóricos não vai faltar. É uma festa muito tradicional que já acontece há vários anos, estamos na 41ª edição e esse ano com certeza vai ser um sucesso novamente. E você vai ver no próximo bloco os destaques da nossa agenda cultural e o livro para crianças lançado aqui no Parlamento que conta a história de Antonieta de Barros. Nós já voltamos. SUS sem falta. Você sabia que a sua atitude pode ajudar a diminuir o tamanho da fila do SUS? Se você não precisa mais da consulta, exame ou cirurgia agendada, avise sua unidade de saúde. Em vez de simplesmente faltar, desmarque com antecedência. Atitude simples que vai dar chance para outra pessoa ser atendida no seu lugar. Contamos com você. E o final de semana chegando e você pode se programar. Confira agora as atrações culturais que acontecem em todo o estado nos próximos dias. É a nossa agenda cultural. Em Florianópolis, neste sábado, a 13ª edição da Entre Mostras, uma feira gratuita de artes, na Fundação Cultural Badesc, das 11 da manhã às 5 da tarde. Lages recebe neste sábado, dia 5, o 2º Festival de Voleibol no ginásio Jones Minosso, das 9 da manhã às 6 da tarde. Tem a apresentação do Grupo M, um musical, nos dias 5 e 6 de outubro, em Chapecó, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denês. O ingresso é 1 quilo de alimento e o evento começa às 7h30 da noite. Já Blumenau recebe a 4ª Kinder Concert, o Concerto das Crianças. Será no Teatro Carlos Gomes a partir das 10 horas da manhã deste sábado. Em Joinville, na Casa da Memória, tem show de chorinho Mistura Brasileira. Será no dia 6 de outubro, às 10h30 da manhã. E em Criciúma, na Praça Nereu Ramos, das 9 da manhã à 1 da tarde, tem o Galeria Vai à Praça, com artistas mostrando suas obras e inclusive confeccionando muitas delas. É no dia 5 de outubro, sábado. E a Assembleia Legislativa cedia até amanhã o 1º Congresso de Liderança Política Feminina. O evento reúne importantes nomes no debate sobre a conquista do espaço político e social pelas mulheres. O conceito de sexo frágil perdeu o efeito quando as mulheres mostraram a força que têm na sociedade no decorrer da história. Romperam paradigmas e estão ocupando cada vez mais espaços. Agora, o desafio é aumentar a participação delas na política. O 1º Congresso de Liderança Política Feminina, promovido pela Assembleia Legislativa, Tribunal Regional Eleitoral, escolas do Legislativo e Judiciário, tem como um dos objetivos fomentar o tema na sociedade. Eu digo que é um marco porque nós temos aqui mais de 800 mulheres interessadas em saber mais sobre política, interessadas em saber como elas podem participar efetivamente, conhecer um pouco mais sobre direito eleitoral, conhecer, enfim, esse ambiente político para poder participar. A parceria entre essas instituições permitiu a reunião de cerca de 800 mulheres para os 2 dias de atividades. Serão palestras, rodas de discussões e oficinas. Logo na abertura do evento, representantes das entidades reforçaram que, se as mulheres não estiverem presentes no próximo pleito, não haverá eleição. Com a coligação, até as últimas eleições municipais, você pegava 6, 7, 8 partidos e vocês colocavam, e a gente colocava ali 150% de candidatos ao número de cadeira. Então vamos lá, vamos a Joinville, 19. Então você poderia ter 38 candidatos. Desses 38 você precisava apenas então somente de 10 mulheres. Hoje, cada um desses partidos tem que ter esse número de mulher.
Por isso que quando eu me refiro que a mulher vai ter uma participação de 6 a 7 vezes maior do que nas últimas eleições, é por isso, porque o número de 3 para 1, ele é lógico. Se cada partido quiser lançar, no mínimo, 100% para concorrer à vaga, ele vai ter que ter, no mínimo, agora, vamos Joinville, né, 6 mulheres. Vezes 37 partidos que nós temos possibilidade de ter, vocês imaginam agora a importância que a mulher vai ter nisso aí. O TRE de Santa Catarina está atento às mudanças da legislação. A exigência de no mínimo 30% da participação das mulheres no pleito. O presidente afirmou que o tribunal vai manter a rigidez na fiscalização e que o cenário deve mudar para que sejam mais mulheres ocupando cargos públicos eletivos. As cotas, da forma como colocadas, elas vêm tão somente para dar foros, não é, à questão já que é constitucional, né, que todos os homens e mulheres são iguais perante a lei e que, portanto, eles têm que ocupar os espaços da mesma forma. Mas, tradicionalmente, isso não vinha ocorrendo. E como não vinha ocorrendo, a legislação, né, o legislador se viu forçado a estabelecer isso que poderíamos chamar de cota, né? O estado de Santa Catarina já caminha para esta evolução. Hoje a Assembleia Legislativa conta com 5 deputadas mulheres. É considerada a maior bancada da história do Parlamento catarinense. E essa história começou lá atrás, em 1935, com a eleição de Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, para nós, é uma referência, né? Foi a primeira mulher negra, pobre, professora, foi uma guerreira e fez história na sua passagem pela Assembleia. Na Constituinte de 89, nós tínhamos só uma mulher, a deputada Lucy Choinache, que também com uma história bonita de vida, agricultora, e agora nós temos uma bancada de 5, e eu não posso nem falar para não discriminar na condição de presidente, mas a nossa bancada de mulheres, ela tem dado uma contribuição inestimável à Assembleia Legislativa. E no período da tarde, 2 painéis trataram dos fundos públicos, financiamento de campanhas e as mulheres nos partidos políticos. Fundos públicos e financiamento de campanhas femininas. Esses temas foram discutidos durante o Congresso de Liderança Política Feminina, realizado na Assembleia Legislativa. Secretária de Controle Interno e Auditoria no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ela falou sobre o fundo partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Atualmente, 30% dos recursos dos fundos devem ser destinados ao financiamento de campanhas de candidatas mulheres. Nós não temos ainda o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha das próximas eleições. Há uma expectativa de que ele fique entre 1 bilhão e 700 milhões e 1 bilhão e 800 milhões. Então, 30% deste valor chegará às campanhas femininas, mas por decisão de cada um dos partidos políticos. Então, daí resulta a importância de que as mulheres, de fato, tenham voz, que elas possam falar dentro dos partidos políticos para que esses recursos sejam distribuídos a elas de forma mais igualitária e equânime possível. Denise também falou sobre as maiores dificuldades enfrentadas atualmente no financiamento de campanhas femininas. O que nós precisamos fazer são eventos dessa natureza, exatamente como este que está ocorrendo agora, que nós precisamos trazer as mulheres, despertar nas mulheres a vontade de participar da política do país. Então isso ainda é necessário para que elas tenham espaço nos partidos políticos e possam ser indicadas não apenas para preencher o número de vagas necessário, que seria de gênero. Poliana dos Santos, que atua na ONG Visibilidade Feminina, foi outra palestrante. Ela reforçou a importância de destinar parte dos recursos dos fundos para as mulheres. Vamos trabalhar com as possibilidades, vamos dividir essas funções e vamos dar ferramentas para essas mulheres conseguirem chegar lá. Hoje, a ferramenta dinheiro, a ferramenta financiamento é que pode tirar a gente dessa situação que estava mais ou menos estagnada, né? A gente não estava conseguindo chegar nem nos 10% de representação para começar essa mudança, para promover essa mudança. Cerca de 800 mulheres se inscreveram no Congresso, que ofereceu oficinas sobre empoderamento e empreendedorismo feminino. O Congresso também contou com um painel sobre as mulheres nos partidos políticos. Participaram as deputadas Carmen Zanotto, Marlene Fengler, Luciane Carminati e Ada De Luca. Eu acho que esse evento está sendo tremendamente salutar para a mulher que quer e tem vontade de participar da vida pública, né? E
E elas têm que ser incentivadas, isso é óbvio. A política precisa do olhar, precisa da força, da energia, da determinação da mulher. Eu não consigo enxergar um país democrático se as mulheres não estiverem lado a lado, construindo leis, fiscalizando e defendendo os seus direitos e os direitos da sociedade. A partir das nossas histórias, possam criar suas, né? Possam criar coragem de encarar o desafio, participar da vida política, que é muito importante, e entender que o espaço existe, mas que a gente precisa conquistá-lo. Que a gente se organize, que aquelas que não têm partido político, que procurem um partido político, que se filiem e disputem as eleições. Porque só com a garantia de mulheres que queiram disputar, pelo menos dentro da nossa cota dos 30%, é que nós vamos ter segurança de que a legislação não será alterada. A programação do Congresso sobre Liderança Política Feminina inclui uma exposição de trabalhos artísticos produzidos por mulheres. O objetivo é mostrar o protagonismo feminino também no cenário das artes. 28 obras entre pinturas, esculturas e fotografias produzidas por 22 mulheres catarinenses fazem parte da exposição Arte por Elas, organizada pela galerista Helena Freta, em conjunto com a Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, por meio da Escola Judiciária Eleitoral. A exposição, com duração de apenas 2 dias, faz parte da programação do Congresso de Liderança Política Feminina e tem como objetivo firmar o protagonismo da mulher também no cenário artístico. As mulheres, elas sempre tiveram um papel importante dentro da arte, mas como o nosso mundo, ele não sendo muito feminista, mas também sendo um pouco, nós fomos regidos por homens. E a história nós temos de grandes pintores homens, mas as mulheres também tiveram seu papel. A exposição reúne trabalhos de iniciantes e também de artistas consagradas nas artes plásticas, como Vera Sabino, que participa com uma das telas da série sobre Santa Catarina de Alexandria. A mostra também apresenta esculturas da renomada ceramista Sara Ramos e fotos de Ana Sabiá e Juliana Strigini. O artista, ele é um trabalhador como qualquer outro. Ele tem que trabalhar, ele tem que pesquisar, ele tem que estudar muito e tem que ser, acima de tudo, um visionário para procurar, e ele é realmente uma pessoa diferente, mas sem uma pesquisa, sem um trabalho, sem um estudo, ele não conseguirá se tornar um grande artista. Estes que estão aqui conosco, estas, aliás, que estão aqui conosco, são artistas desta categoria. São artistas da pesquisa, do trabalho e do estudo. Helena Freta destaca que a galeria não costuma realizar muitas exposições, mas abriu uma exceção para trazer ao Congresso um pouco da arte catarinense e, em especial, das artistas do estado. A galerista lembra a importância de valorizar o trabalho local. Uma poesia de Leão Tolstói, que ele diz, isso é uma parte de uma poesia, que sempre me norteia. Se queres ser universal, começa pintando a tua aldeia. E também durante o Congresso foi lançado o livro Resenha Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, que reúne artigos científicos e decisões judiciais referentes à participação feminina na política. Apresentar às crianças a história de Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual negra do Brasil e a primeira deputada mulher no Parlamento catarinense. Esse é o objetivo de um livro infantil lançado ontem aqui no Parlamento. O livro Antonieta fala da catarinense que viveu em Florianópolis na primeira metade do século XX. Filha de pais escravizados, negra, quebrou todos os preconceitos e mostrou que, diante das dificuldades, nada é impossível. Foi professora, escritora e primeira mulher negra a se eleger deputada. A ideia da obra surgiu em uma conversa com crianças que queriam saber mais sobre Antonieta. Por conta das respostas da garotada, surgiu a versão infantil. Trazer a Antonieta
para a infância de forma lúdica, numa prosa poética, né? Foi essa a tentativa, que o público primeiro seja a infância, mas que não seja o único. Também é outro exercício, porque o livro tem como público primeiro a infância, mas a ideia é que todos possam lê-lo, né? É um livro ilustrado, a gente não tem nem usado a denominação livro infantil, e sim um livro ilustrado que possa ser lido por todos. Eliane Bus é professora da UFSC, líder do grupo de pesquisa e literatura infantil e juvenil. O livro conta com um atrativo a mais. As 36 páginas têm ilustrações da grafiteira de Salvador, Anne Ganzala. Antes de lançar o livro no parlamento, Eliane apresentou em 2 escolas do estado para sentir a reação da garotada. Quando eu coloco para algumas crianças, Antonieta, algumas imediatamente desse pequeno grupo, né? Foi um grupo em Araranguá e um grupo aqui em Florianópolis, na Escola João Batista Pereira, no sul da ilha, uma escola municipal. Algumas crianças imediatamente afirmaram, Antonieta de Barros, é a história da Antonieta de Barros. Então isso já foi assim, super interessante, porque algumas já imaginavam que poderia ser Antonieta. Parabenizar a Eliane Debos, que para meu orgulho é conterrânea minha lá de Sombrio, né? Uma pessoa que construiu a sua história também superando desafios e que nos brinda, né, com o seu talento, com esta obra. Então, com muito orgulho, como deputado, em nome da Assembleia Legislativa, parabenizar aqui não só a Eliane, mas também a Anne Ganzala, né, que fez a ilustração e que é uma obra que vai, sem dúvida nenhuma, enriquecer muito a educação dos nossos jovens. TVO Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, também no nosso site, redes sociais e amanhã cedinho, a partir das 8 no Primeira Hora. Uma boa noite para você.